Gabi, muito bom estar falando contigo. Uma honra para mim. Eu queria saber, bom, primeiro que você diga para qual cargo você foi aprovada. Foi analista de controle externo, né? Do TCE Goiás. Analista de controle externo do TCE Goiás. Isso. Gabi, qual vai ser o teu salário inicial? É 11.666. Aí Inicial, alguns né? teve a data base aqui, teve um reajuste, ainda vai ter em outubro mais um pouquinho. Em outubro vai ter mais um pouquinho. Eu só te falo porque, assim, talvez tenha coisas que tu nem saiba que vai ter, né? Concurso de auditor de controle externo, concurso eu só estou procurando aqui a sequência de perguntas que eu elaborei para a gente conversar, tá? Por isso que eu estou aqui Tá. com o olho pro lado, tá? Concursos de auditor, de analista, muitas vezes a gente não consegue saber o salário total. Por quê? Porque muitas vezes é muito difícil de saber, porque tem um monte de penduricalho, um monte de coisa, entendeu? Então, assim, às vezes fica difícil de saber, tá? Pronto. Achei. Gabi, eu queria saber, primeira pergunta, se você foi aprovada no concurso do TCE do Goiás usando o método da professora Karine. Isso. O lema da senhora é aprovado em 9 meses. O meu é em 12 meses. Foi aprovada em 12 meses 12 para meses. analista de controle externo usando o método Karine Valdos. Coisa Isso. boa, Gabi. Coisa boa te ouvir falar isso, viu? É, Para mim é uma alegria muito os grande. 12 meses de coaching acerrado, né? Focada. Gabi, eu queria saber como é que você me conheceu. Eu estava procurando coach, né, na internet, que seria, Uhum. assim, falasse a verdade, né? Que realmente tivesse algum método que a gente pudesse estudar certo e ter a certeza que ia bem numa prova. Porque eu já tinha feito um coach antes, anotei aqui a data em 2020, e fui fazer o TCA Amazonas, fui muito ruim. Foi o TCA Amazonas, anotei que foi em agosto de 2021. Então, eu fiz 52%, eu fui 62% lá. Foi FGV, foi muito, muito ruim, chorei muito. E aí eu fui procurar, né? Então, em agosto a novembro, fui procurando e te achei. Aí segui, vi os vídeos no YouTube, vi essas... Eu não sei se tinha jornada naquela época, mas tinha muitos vídeos. Que dia Aí que. Quando é que foi isso? foi entre agosto e novembro de 2021. Então não tinha jornada. Não tinha não, né? A Tinha... jornada começou em maio do ano passado, então não tinha Ah, jornada. tá. E aí eu tinha vídeos, né? Eu sei que eu vi muitos vídeos aí no Instagram, no YouTube. Eu falei, não, essa daqui parece que é boa mesmo. Tem um método, fala a verdade, né? Tinha questão de fazer provas em casa, simular por provas, não por simulados. Falei assim, agora então eu vou tentar. Eu entrei em novembro de 2021, né? Novembro de 2021 que eu entrei no coach. Depois da prova do TCE Amazonas. E fiquei até a prova do TCE Goiás, que foi em novembro de 2022. Aprovada em um ano, 12 meses. Em um ano, com o método da Karine, porque se não fosse, eu não tinha sido, não. Gabi, eu queria saber qual era o teu maior problema antes de começar o método, antes de começar a usar o método Karine Valdos, assim, o que te fez procurar um coach? Qual era o teu maior problema? Qual era a tua maior dificuldade? Não saber medir o meu desempenho. Se realmente eu estava preparado para fazer uma prova ou não. Não ter material de revisão, né? Sempre, assim, eu vejo, assim, pelos outros professores. Fica muito espaço, monta o material, monta o material. Como que eu vou montar esse material? Que jeito, né? Em que momento do estudo que eu vou montar esse material? Eu não sabia. Aí esse foi os 2 problemas que eu tinha. Tá. E eu queria saber qual era o teu sentimento maior, assim. Porque cada um sente uma coisa, né? Eu vejo assim, eu observo, né? Tem gente que não tem método e que fica com essas dificuldades de revisão, de medir resultado e tal, mas a pessoa, ela tem um certo orgulho, né? Ela fala assim, não, mas é só eu tentar criar mais alguma coisa. É só eu tentar sozinho mais um pouco, sabe? Assim. E eu vejo que às vezes
isso é uma coisa que afasta a pessoa da aprovação, né? Porque ela fica nessa postura de, eu sou fodão, eu vi nos grupos de WhatsApp que não precisa de coach, não precisa de orientação, não precisa de mentoria, não precisa de método. Cada um cria o método que quiser. Você pode ser aprovado com todos os métodos. Eu vejo muito isso, assim. E eu queria saber como é que você se sentia nesse sentido. Você tinha esse pensamento de tipo, Não, consigo? não tinha. Eu tinha muita insegurança no que eu estava fazendo, né? Porque eu não sabia que eu estava fazendo certo ou errado. Uhum. Apesar de eu ser formada em administração e fazer tudo planejado, mas para estudo eu não dei conta mesmo. Eu fui humilde, falei, não dou conta, não está dando certo. O que eu aprendi também não está dando certo. Tentei algumas coisas, não deu certo. Falei, vamos para quem já implementou isso, deu certo, né? Então, nesse ponto, eu sempre fui muito humilde, eu sempre fui de procurar muita ajuda. Nunca fui assim, eu sou a sabichona, né? Não. Até hoje, as pessoas falam, como é que você estudou? Eu falei, com a Karine. Não vou mentir, foi com ela mesmo que eu aprendi. Uhum. Eu falei sobre isso na live semana passada, né? Normalmente, todas as falhas que as pessoas têm para estudar para concurso têm o fundo no orgulho. E quando a pessoa consegue vencer o orgulho, ela vence qualquer coisa. Ela vence a falta de tempo, ela vence o fato de ter filho, ela vence o fato de trabalhar, ela vence a falta de dinheiro, ela vence problemas com exatas, ela vence dificuldades que ela teve na escola. Quando a pessoa não tem o orgulho, né, e tem a cabeça baixa e a disponibilidade para aprender, e de seguir um método, seguir uma receita, ela vence isso, né? Mas quando ela não tem isso, quando ela não tem essa dificuldade, quando ela não tem essa postura, fica muito difícil. Porque a pessoa, assim, ela fica muito difícil de a informação entrar na cabeça dela, né? A pessoa acha que ela já sabe muito, que ela tem muita experiência, né? Isso acontece muito com pessoas mais velhas também, né? Pessoas mais velhas costumam assim, eu já vivi muita coisa, eu preciso de um método rápido, que resolva rapidamente, né? Que me faça ser aprovado. Eu não tenho tempo para perder aprendendo método, né? Que é um contrassenso. Mas eu fico muito feliz, porque realmente eu acho que essa tua postura humilde fez a diferença, Gabi. De verdade, assim. Essa postura humilde É, que você teve, porque você seguiu o método religiosamente. Religiosamente. Você é uma pessoa, foi fácil de orientar, porque você pegou a bunda, botou na cadeira e seguiu o método. Assim, então, fico muito feliz, porque isso realmente aconteceu. De verdade. foi, eu não ficava criando, assim, é, como eu falo, caminhos extras, né? Fora do método, não. Se eu tinha mais tempo para estudar, eu estudava aquilo que já estava no cronograma, né? Uhum. Estava ali, eu estudava. Até na questão da véspera de revisão, também, tudo que eu já tinha visto, igual a senhora fala, revisa primeiro o seu material, se der tempo, revisa outra coisa. E aí eu fiz isso também, sobrou tempo, porque eu já estava bem orientada, revisei outras coisas que me ajudaram na prova. Mas, assim, primeiramente, 99,9% material de revisão. Uhum. Gabi, que erros você acha que uma pessoa que está começando a estudar para concurso comete? Não fazer o material de revisão no momento certo. Eu acho que esse é o principal erro. Ou ele não faz, né? Porque não sabe nem que horas que ele vai fazer, aí é aquele dilema. Terminei a matéria. Terminou a matéria, cadê o material de revisão, né? Eu estou fazendo muitas questões, sim, mas cadê o material de revisão? Né? Aí não Uhum. passa no concurso, vai para outro, aí não sabe nem por onde volta, né? Não sabe nem o caminho de volta. Eu acho que esse é um dos Sim. principais erros que eu vejo, até dos meus amigos, do pessoal que eu converso, assim, dos mais antigos, que eu vejo que é isso, assim, ninguém tem um material elaboradinho. Tanto que depois que eu fiz o coach, que eu mostro para as pessoas, que eu fui fazer prova e mostro, falei, olha aqui no tablet, como é que é tudo organizado. As pessoas ficam assim, nossa, mas é tão organizadinho, você tem tudo assim, separadinho por matéria, por assunto. Eu falei, aqui não tem para onde correr, né? A gente só vai aprimorando. Uhum. Então, não fazer material de revisão, né? Como você disse, ou fazer no momento errado, né? Que você falou ali. Às vezes tem gente também que faz assim, começa a estudar, quer fazer material de revisão. Nossa, isso. Não dá. É, Eu já fiz isso e não deu em nada. sim. Eu já contei essa história, né? Uma vez eu orientei um aluno
que ele tinha acabado de tomar bomba no concurso da Cefaz, Santa Catarina, né? E ele chegou para mim, assim, apavorado. E ele falou assim, professora, eu sempre ouvi as tuas lives e eu debochava da tua cara no grupo. Eu mandava, assim, às vezes, trecho do teu vídeo, dos teus vídeos, e falava assim, cara, essa mulher é louca. Essa mulher é burra. Essa mulher não sabe o que está falando. Porque, poxa, se eu posso revisar por questões, por que eu vou perder meu tempo fazendo material de revisão? E ele falava assim, ele contando pra mim, né? Pensa, ele contando isso pra mim. Ele falava assim, professora, eu tô me confessando aqui. Eu debochava na tua cara mesmo, assim. E eu falava, como é que essa louca pode falar em fazer material de revisão se eu posso revisar por questões muito mais rápido, sem perder tempo e tal? Até que eu fui fazer a prova da Cefaz Santa Catarina. Era a prova de analista, que foi em 2021, tá? Até que eu fui fazer a prova da Cefaz Santa Catarina de analista e eu fui muito mal. Meu desempenho foi muito ruim. E aí eu fui no dia seguinte do concurso pensar como é que eu ia recomeçar o estudo, né? Como é que eu vou recomeçar o estudo agora, tendo em vista que eu não passei, que eu tomei bomba? E ele falou assim, eu não sei como recomeçar. Eu não sei. Eu vou estudar tudo de novo? Porque eu não tenho material de revisão de nada. Então, assim, como é que eu vou recomeçar? Vou continuar fazendo questões? Só questões? Só as questões não serviram, né? Pra eu passar. Aí ele falou que naquele dia ele ficou muito mal. Muito mal. Aí ele conversou com a namorada dele e resolveu. Lembrou da tal louca professora, né? Aquela professora doida que falava de material de revisão, né? Aquela professora maluca que ele tirava onda. E ele lembrou. E a namorada dele falou pra ele assim: por que você não fala com ela? Por que você não contrata ela? Por que você não entra no programa dela? Na época eu não fazia jornada, né? Então o APA não era tão conhecido, né? O APA era um programa bem pequeno, tal. Realmente as pessoas me conheciam só pelo coaching. Aí ele veio fazer coaching comigo. Isso foi ali, mais ou menos na mesma época que você, né? Foi novembro, dezembro de 2021. Foi ali na mesma época que você. E aí ele veio fazer coaching comigo. E agora tá batendo na trave aí nos concursos. Tá indo muito bem. Muito bem. Né? Então, assim, teve que bater cabeça para aprender, né? Teve que bater, né? Errar para aprender, né? Então tem muita gente que é assim. Infelizmente, tem muita gente que a pessoa precisa errar, precisa bombar, precisa tomar para aprender que como é que você vai estar para concurso em material de revisão, minha gente? Tem como? Possível, né? Tem não. Gabi, eu queria saber como foi para você resistir às tentações, assim, né? Porque a gente já falou que você era uma fiel seguidora do método e eu posso falar isso com certeza. Realmente você foi. Você seguiu o método à risca, assim, bonitinho. Eu falava para você eu via que às vezes você nem concordava, mas você fazia né? Como é que foi resistir às tentações de não buscar um outro método, não olhar para o lado, não incorporar um estudo de um jeito A, de um jeito B? Como é que foi esse processo de resistir às tentações? Eu já vinha de uma frustração, né, do TCA Amazonas. Uhum. Então, eu já vim de um coach também que não deu em nada. E aí eu falei assim, eu vou seguir o método. Se tem método, se ela fala que aprova, né? Se tem gente que a senhora sempre mostra, né? Igual eu aqui, outras pessoas, né, que foram aprovadas. Se ela passou numa receita, que um concurso concorridíssimo, então eu vou seguir, porque assim, eu sozinha não dá, né? O meu jeito não dá. O jeito que eu já tentei não deu. Então, assim, nesse ponto eu me entrei na bolha mesmo, igual a senhora tá falando agora, né? Eu entrei na bolha e falei assim, eu vou seguir. Igual aqueles cavalos que põe o bichinho aqui, né? Não olha e vai para frente. A senhora puxando, eu indo para frente. Eu falei, não vou inventar moda. Porque a gente paga o coach, né? E segue. Então, para que eu estou pagando uma coisa, estou contratando uma profissional, se eu não vou seguir aquela profissional? É igual você ir no médico, ele te dá a receita e você jogar fora, né? A receita. Mas tem gente que faz, né?
E aí, é curado? Não é curado, né? Você vai passar se não seguir? É assim, pode ser que você passe, vai demorar muitos anos, né? Vai demorar muitos anos, vai entrar no APA, não vai seguir o APA, vai gastar o dinheiro, o seu tempo e você não vai ser aprovado. Então, assim, tem que seguir, né? Nesse ponto aí eu fui bem. Eu não fiquei criando, assim, criando alternativas, não. Porque eu Uhum, sabia que uma hora ia dar certo, né? uhum. Sim. Que bom. Né? Que bom, né? Olhar para trás e ver que tomou a decisão certa, né? É, Eu fico feliz com isso, assim. Fico mesmo. Gabi, e outra coisa, como é que era? Daí você já falou do material de revisão, né? Que muitas vezes, assim, é chato você fazer material de revisão, porque toma tempo e tal, né? Tem que ficar lá, escalar função os erros. O pessoal que está perguntando sobre material de revisão aí, o que que é, como é que faz? Eu vou explicar tudo isso na jornada, tá? Essa aqui é uma live de aquecimento que eu estou conversando com a Gabi, que foi aprovada como. Auditora ou é analista de controle externo? Como é que é o aqui, nome? aqui ainda é analista. Analista de controle externo, mas deve mudar, né? Como o TCU. O TCU também era analista de controle externo, e aí, para virar. Para ter mais barganhas remuneratórias, eles mudam para auditor. E aí, hoje em dia, todos os órgãos de controle estão seguindo essa linha de mudar para auditor de controle externo. Então, provavelmente, aí deve seguir também, tá? É, e hoje é uma conversa com a Gabi. Eu tô conversando, eu não vou conseguir dar uma aula aqui, tá? As aulas vão ser dadas na jornada, tá? Então você precisa acompanhar a jornada, tá? Se você estiver me vendo esse vídeo depois, sei lá, não sei quando, eu faço com frequência jornadas, né? Essas jornadas são feitas com frequência. Então, vai ter uma jornada aí perto para você e assista. Nesse caso de hoje, né, no dia 10 de julho, a jornada começa daqui uma semana, tá? Na segunda-feira que vem, às 8 da noite. E você precisa estar comigo, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, comenta a jornada aí. Ou então, se você estiver me vendo pelo YouTube depois, enfim, se eu conseguir salvar essa live lá, clica no link da descrição que vai estar lá, tá? E aí, você já falou do material de revisão, né, que fazia e tal, que eu vou explicar na jornada como é que você vai fazer. Então, se você tá me vendo agora, segura o butico aí, segura o butico na cadeira que eu vou te explicar lá na jornada, tá? Mas lá no método Karine Valdrich, eu também peço que o aluno. Peço não, na verdade eu mando, né? Agora, pensando melhor, eu não peço, eu nunca pedi, eu É, sempre mandei, né? Agora, pensando assim, que eu não sou muito democrática com isso, eu sempre mandei, né? Nunca foi pedir. Mas eu mando, né? Então é isso, eu mando, né? O aluno fazer provas quinzenais que ele faz na casa dele, como simulados, certo? E isso muitas vezes é uma coisa chata de fazer, né? A cada 15 dias você pegar uma prova, sentar o butico na cadeira, né? E fechar a porta do quarto e fazer uma prova inteira em casa, como simulado. Às vezes sem ter estudado algumas matérias daquela prova, né? Às vezes sem se sentir preparado, sem ter estudado os assuntos. Então, se você também não está entendendo, eu vou explicar na jornada. Como é que era isso para você? Como é que era essa sensação para você? Como é que você levava isso? Você ficava com raiva? Como é que era? Porque, assim, tem muita gente que fica com raiva de fazer a prova quinzenal, né? Ai, que saco, tem que fazer essa prova, eu nem comecei direito os estudos. Ah! Como é que era? eu sou, eu sou meio estranha, então, porque eu sempre gostei de fazer prova. Eu saí do ensino médio e eu fazia prova do Enem, né, para ganhar a bolsa do ProUni. Uhum, Eu falo que eu sou sustentada pelo governo, que fui bolsista do ProUni, já saí do ProUni, já passei no concurso de nível médio do INSS na época. Então, eu sempre gostei muito de fazer prova. Então, para mim, fazer a prova não era difícil, uhum, assim, algo penoso. O que era difícil era saber que eu ia fazer a prova e que eu ia mal. uhum, Aí eu já sabia, né? Porque assim, eu fazia, às vezes não dava tempo de revisar tudo, todos os pontos que você queria revisar, porque a revisão é rápida, né? Que é a revisão rápida. Então, assim, aí eu tinha só a insegurança. Eu falei, ih, vou mal. Aí quando eu ia mal, só que eu não chorava. Eu falava, fui mal no simulado. Não, eu pegava as questões que eu errava e de acordo com o método lá, que a senhora explica direitinho, eu ia lá e pegava aquelas questões, trabalhava com elas, né? uhum. E depois a outra prova, e aí a outra prova. Tanto é que nas provas que eu fiz, eu acho que nenhuma, assim, eu acho que naqueles gráficozinhos, eu não sou aquela aluna assim que o gráfico só vai subindo, né? Sobe. É, só sobe. Ele meio que dá uma descida, assim, dava aquelas descidinhas, serrinha. Deixa eu ver se eu Mas assim, acho ela aqui. eu não
ficava preocupada, sabe? Assim, eu tô ruim. Não, eu falava assim, não, a minha hora vai chegar, eu vou aprender, vou dar conta, eu vou pegar essas questões aqui, vou monitorar essas questões e seguia, sabe? Não ficava preocupada muito com a prova, né? Porque tem gente Uhum. que se você coloca toda a sua energia naquela prova e aí você vai mal, aí depois você não quer voltar nem estudar direito, né? Então, assim, Sim, eu ficava mais tranquila, eu não colocava peso sobre mim. Nesse ponto que eu acho assim, que todo concurseiro tinha que fazer. Não colocar peso, só estuda, só segue o método, estuda tranquilo. Porque assim, uma hora chega. De tanto você sim, estudar, de tanto você fazer prova. E a prova que a gente faz lá não é igual a prova que a gente faz em casa, né? Chega lá, sim. você faz uma revisão de 15 dias antes, então você tem material muito robusto. No dia da prova dá para você revisar Depois do muito. concurso é melhor, né? Claro. Você tem Você vai uma fazer uma revisão muito mais longa, né? muito mais longa. Então, foi essa revisão do pré-prova, que é o sprint final, né? Esse sprint final que foi bom, sabe, para mim. Achou aí o Eu fui por gráficozinho? 6 meses, ó. Aí, ó, tá vendo? Não era um gráfico de aluno que só sobe. Maravilhoso. Sim, verdade. É, verdade. É para provar que a pessoa tem que seguir o método, que não é só isso aí que você vai sofrer, né? Porque, assim, a prova acontece tudo, né? Sim. Vai ter prova que você vai melhor, vai ter prova que vai pior. Pessoal que tá falando das provas, tá? No coaching, eu disponibilizo a prova para o aluno, o aluno faz e eu corrijo, tá? No APA, eu te passo um pack de provas, você faz, eu te ensino a corrigir, você põe numa planilha e você acompanha na planilha, tá? Mesma coisa, tá? Só muda o trabalho que você tem. Não tem um pouquinho mais de trabalho, não tem um pouquinho menos. Claro que, mas né, no APA já é ótimo, porque eu te passo no APA o pack de provas, né? Então a gente vai ter pack de provas para diversas áreas agora, inclusive é uma das modificações do APA para a próxima turma. E eu te passo uma planilha que você gera esse gráfico aqui, ó, sozinho, entendeu? Então você faz a prova, já corrige, já gera o gráfico, entendeu? Então é uma maneira de você medir desempenho. E não só medir desempenho, né, Gabi? Como também para agente administrativo da PF também tem? Sim, também tem, tá? Então, não é nem só uma maneira de medir desempenho, né, Gabi? É como você disse, é uma maneira também de tomar boas decisões, né? Isso. Porque se você mede direito os seus resultados, né? Se você sabe como é que você sairia no concurso se o concurso fosse hoje, isso te ajuda também a tomar boas decisões em relação a fazer ou não fazer um concurso, em relação a ter chances de ser aprovada, né? Tipo assim, de ter chance de ser aprovada. Né? E aí eu queria saber como é que foi isso, como é que foi a decisão de fazer o TCE do Goiás. É para falar mesmo que você puxou minha orelha? Claro, claro que é, bora. Eu tinha feito o CGE, né? É CGE não, é CGU. Sim. Fiz CGU, aí foi ruim. Aí fiz CGE Mato Grosso do Sul, a senhora falou assim, não faz, é 2 semanas de diferença, você não vai estar preparada, né? Não, mas eu quero ir lá. Aí minha mãe não, você que sabe, vai lá então. Fui lá, fiquei, eu acho que em 110 na lista geral, mas não fiz a discursiva lá, porque lá tinha que voltar depois. Eu falei, não vou gastar minha grana com isso, não. Ou seja, gastei dinheiro à toa, né? Avisada, devidamente avisada. Avisada Fui por pra... quem? Ah, Por quem? por quê? Pela Karine, né? Tá bom. Aí, quando saiu o TCE Goiás, eu falei, prof, eu sou daquela, só para contextualizar, gente, eu sou daquela pessoa insegura, que quer metralhadora, que quer jogar lá, jogar cá. Aí, eu não sei qual que era o concurso que eu queria. Era algum Cefaz, não sei se era ISS Goiânia, só sei que era alguma secretaria de Fazenda. Aí, do nada, saiu o TCE Goiás. Eu falei, professora, muda o planejamento, vamos fazer TCE Goiás. Aí a prof falou, tem certeza que você quer mudar? Tem certeza? Eu falei, quero mudar. Porque eu sou de Goiás, eu quero fazer Goiás. Ela, então, você pega fechado. Eu falei, então, tá bom. E foi, acho que de julho até novembro. Uhum. Aí eu falei assim, vamos lá. Aí eu peguei fechado. Aí eu estudei assim, dobrado, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu fui dar uma olhada ali, eu acho que eu fiz 142, 145 horas no mês, coisa que eu nunca tinha feito. Uhum. E aí deu, assim, peguei bem mesmo para estudar, segui as revisões.
o que me ajudou muito nessa fase, porque já tinha algumas matérias que eu já estava avançada, foi as revisões, né? Eu peguei fechado, fechado, fechado nas revisões, e aí deu certo, né? Ô, Gabi, quando você fala que você é servidora, né? Antes do TCE, já E tinha, né? eu entrei com 23 anos no INSS, em 2013. É que o pessoal está perguntando se você trabalha. Então, você trabalha, né? Passou no Eu concurso? Trabalhando. trabalhava no INSS, na época eu estava em teletrabalho, né? Mas o nosso teletrabalho, gente, do INSS, né, que eu era, ele é, assim, um pouco injusto, a meta aumenta. Uhum, Então, não é igual estar na agência, tinha mais processos para fazer. uhum, Então, além do cansaço mental, né, tinha um cansaço muito mental de estar analisando o processo, ainda tinha que estudar e cumprir as horas. Então, foi toda essa jornada. Minhas férias eu pegava para estudar, final de semana para estudar, não viajei, não fiz nada. Foram, assim, um ano da minha vida só em prol do concurso mesmo. uhum. E valeu a pena? Valeu muito a pena. Porque o INSS é bom? É muito bom, né, gente? Não é um salário de nível médio ruim. Mas, assim, 10 anos já no órgão, você vê que você é capaz de sair e alcançar e alçar voos maiores, então, assim, a gente paga o preço, né? É uma escolha. Uhum. Que legal. E como é que você está se sentindo? Muito bem, graças a Deus. Assim, aqui trabalho só 6 horas, né? Já começou a Trabalho 6 horas, eu trabalhar trabalho... no TCE, né? Já recebi o primeiro salário. Já recebeu o primeiro salário? Aí, Ih, coisa o boa. salário. E Maior que o do trabalha INSS. mais, né, claro, né? E trabalha só 6 horas. Só trabalho 6 horas aqui. Aí é bem mais tranquilo. Então, assim, vale a pena, né? Tá feliz? Estou muito feliz. Graças a Deus. Gabi, eu não vou mais tomar teu tempo, né? Porque você já ficou esperando terminar a falar das oportunidades e, além disso, ficou, né? Eu tô tomando teu tempo e te avisei em cima da hora da gente fazer esse papo, né? Não, tudo bem. Eu queria te dizer, Gabi, que para mim é um orgulho essa tua aprovação. Ah, eu esqueci de mostrar o mais importante que eu queria falar, Gabi, Hum. que foi aquela mensagem no direct que você me mandou. Ah, sim. E assim, pessoal, não pense, por que que eu tô falando dessa mensagem, né? Porque às vezes você vai passar no concurso, mas não vai ser assim, fiz a prova, foi tudo perfeito, saí com a certeza de que eu vou ser aprovada, fiz a discursiva, foi tudo lindo, saí com a certeza de que vou ser aprovada, aí sai o nome no DOU e você tá com a certeza que vai ser aprovada. Às vezes não vai ser assim, né, Deixa eu Gabi? Às contar vezes. pro pessoal. Deixa eu Conta, contar. Antes de contar conta. Enquanto eu acho a mensagem, vai, conta aí. assim, ó, gente, o concurso aqui, para quem não acompanhou, eram 23 vagas para analista de controle externo geral, né? Sem ser as especialidades. Eu passei em 28º. Eu não fiquei dentro das vagas. E por que eu não fiquei dentro das vagas? Isso é muito importante. Discursiva. O que a prof fala? Não adianta fazer discursiva antes de você saber todas as matérias, né? De você estar realmente bom nas matérias. Eu segui o método certinho, fiz o curso que ela indicou da Júnia, né, prof? Fiz o Uhum. curso da Júnia. Só que na hora lá da discursiva, a bendita da FCC, ela colocou na folha definitiva aquele cabeçalho com as informações de que era para você responder, né? E eu risquei, eu fiz um risco. No que eu fiz um risco, eu assustei. Eu falei, nossa, aqui é a folha definitiva, eles vão me tirar pontos, né? Eles podem tirar pontos. Mandei mensagem para a prof, mandei mensagem para a Júnia perguntando. Ninguém sabia, ninguém falou assim: olha, não sabemos se a Eu FCC vai lembro disso. considerar o risco como causa que vai se desclassificar do concurso. Falei, tá bom. Vim, cheguei em casa chorando, 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 porque eu sabia que eu tinha ido muito bem na objetiva e tinha ido muito bem na discursiva. Só tinha errado um item da discursiva da primeira questão, que valeu 10 pontos, né, da minha pontuação da discursiva, porque eu fiz esse risco, fiquei nervosa, por isso a importância de fazer prova em casa, né? Uhum. Fiquei muito nervosa, aí nessa eu fiquei nervosa, na objetiva eu não fiquei nervosa, mas na discursiva, por causa desse risco, eu fiquei nervosa. Fiquei muito nervosa. Não quis ir nem no banheiro, nem beber água, porque o tempo era corrido. E aí eu errei o primeiro item da prova. Eu sabia de cor salteado o primeiro item. Mas errei e valia 10 pontos.
Então, esses 10 pontos me tirou, assim, lá do 16º, 17º lugar para o 28º. Recurso. Tentei, assim, eu olhando a prova, eu sabia que não tinha recurso. Mandei para 2 professores também, todo mundo, ó, não tem recurso, não dá. Eu falei, então, lascou, né? Só que Deus foi tão bom que deixou eu no 28º lugar. Mesmo com o pessoal entrando com recurso, eu não caí de posição. E o órgão chamou 23 pessoas. E tem um problema nesse concurso. Ele é de 6 meses improrrogável, ou seja, agora dia 25, 26 de julho, ele acaba. E eu falei, gente, não vai dar tempo, não vai chamar. Tinha burburinhos de corredor que ia chamar mais 5 pessoas, porque tinha orçamento para isso, mas era burburinho né? Burburinho não é fato. E aí eu chorando, chorando, chorando mesmo, gente. Eu chorava. Acho que meu namorado tá aí na live também. E eu chorava, falei, amor, não vou passar. Ele, calma, tenha paciência. Minha mãe também tem paciência. E quando foi, depois Não, peraí. Não conta o final, não conta o final. Eu vou contar da mensagem, então. Vou te interromper aí para falar da mensagem. eu chorando, 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 fui desabafar chorando, na chorando. prova. Então ela tava chorando, 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 porque ela tava em 28º e o prazo do período da nomeação tava acabando e ela achava que não ia ser chamada. Certo, pessoal? É, Estamos nesse ponto. Aí eu postei um vídeo no dia 29 de abril, tá? Tá aqui, ó, direct. Eu postei um vídeo do Yannis Antetokounmpo. Esses vídeos que eu vivo postando nos meus stories, né? E eu postei esse vídeo do Yannis Antetokounmpo, que é um jogador da NBA, ele joga no Milwaukee Bucks. Eu adoro NBA, né? Então sei tudo da NBA, quase tudo, mas sei bastante. Ele joga no Milwaukee Bucks e ele foi campeão no ano retrasado. Retrasado ou passado, agora eu não me lembro. Passado. Ou ele foi campeão ano passado, ou ele foi campeão ano retrasado. Agora eu não me lembro, tá? Mas esse jogador, Yannis Antetokounmpo, ele fez um vídeo porque o jornalista foi perguntar para ele por que ele não tinha ganho esse ano a NBA. Aí ele falou: caramba, meu, eu ganhei ano passado. Vai acontecer de eu errar. Vai acontecer de eu não passar. Isso vai acontecer. Para você ganhar, você vai perder. Para você ganhar, você vai perder. E ele fala isso no vídeo, né? Que é esse vídeo aqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar, tentar mostrar pra vocês, tá? É esse videozinho aqui, ó. Depois eu posto de novo nos meus stories, eu posto de novo o vídeo. ele E é ele lindo. fala: olha, pra eu ganhar, eu vou perder. Porque a jornada até a vitória, ela tem derrotas. E eu postei isso no meu stories. Aí a Gabi, no dia 29 de abril, nessa confusão toda das vagas, de estar em 28º e não saber se ela ia ser nomeada, ela postou. Ela me respondeu os stories. Ela respondeu, tá aqui, ó. Olha o tamanhozinho da mensagem. O tamanhozinho do direct. Eu vou ler para vocês o que ela falou, porque eu acho que tá invertido, tá? Então eu vou ler o que ela falou. Realmente, hoje eu precisava ouvir isso. Acordei muito triste, pois há 2 semanas simplesmente não consigo focar no estudo. Fiz um procedimento médico e isso está dificultando cumprir minha carga horária. Penso no meu 28º lugar no TCE do Goiás, em um cadastro reserva que não existe. Chorei muito hoje. Mamãe leu a Bíblia e orou comigo e me disse... Ai, eu vou chorar também. Ela gostou. Esse dia foi muito ruim. Chorei muito hoje. Mamãe leu a Bíblia e orou comigo. Me disse: tudo tem seu tempo e sua vitória chegará. Confia no Senhor e no processo. É só uma fase. Não. Aí você fez uma pergunta, né? Não fracassei no Goiás, né? Só não foi o momento da minha vitória. Obrigada também por nos mostrar o outro lado da moeda e não ficar só mostrando os primeiros, os vencedores. Aí ela mandou essa mensagem, tá aqui, ó. Tá no dia 29 de abril. Tá? Tá aqui. Aí, no dia... Aqui, esse meu telefone tá com a... Peraí. Deixa eu achar aqui, tá?
Aí no dia. Vamos lá. Deixa só eu achar aqui, tá? É mole, peraí. Eita, pega. No dia. Isso foi 29 de abril, certo? 29 de abril. No dia 26 de maio. 26 de maio. Aí, ó. Diário Oficial do Estado de Goiás. Não mandou nem Nomeação. quem tinha passado, mandou já o print. Depois de ter mandado aquela mensagem, ó. Então vamos ao antes e depois. Eita, pega. Vamos ao antes e depois. 29 de abril. A mensagem do choro e do A desabafo. mensagem do choro. Que tá todo mundo chorando aí, que eu sei que eu conheço vocês, que me acompanham aqui, né? A mensagem do choro. 26 de maio. A nomeação, a vitória. Chorei no dia? Chorei. Claro que chorei. Chorei agora? Chorei também. Que legal, Gabi. Que legal. É para provar, né, gente? Eu falo, eu não sou aquela pessoa que é nerd, né? Tem gente que pega as coisas mais rápido. Eu não, eu demoro um pouco, né? Então é para provar que nem assim as pessoas mais que a gente acha que é mais inteligente é aquele que passa, né? Às vezes nós somos normais, né? Cérebros normais e conseguimos passar também. Uhum. Então é importante seguir o método que dá certo. Agora eu queria, como consideração final, eu queria que você desse um conselho aí para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, sinceramente, siga o método. O que eu tenho para dizer é isso, siga o método, porque não adianta ficar, né, chorando, procurando, seguindo 1001 coach na internet, procurando métodos. No ABA tem tudo, né, prof? Tem o Elvin, né? Elvin. O Esqueci o Edinho, nome dele. Elvin, que dá lá no coach, ele dá todo um aparato para a gente emocional, de direção. No APA também tem as aulas motivacionais, as aulas de direção. A gente tem que focar mesmo numa você área, também né? estava no APA, né? Você também estava no APA. Você Tô no sabe como APA, é que o APA funciona, né? eu acho que eu entrei na época que foi uma época vitalícia, né? Sim. E a gente tem que seguir, sabe? Escolher a área, escolher o foco, né? A área de controle, a área fiscal, a área policial, escolha, siga certinho, né? Não tenha pressa. Eu vejo que as pessoas têm muita pressa, né? Para aprender logo, fazer 90%, 80%. É difícil chegar nesse patamar, não é fácil. Eu demorei um ano. E olha que eu já tinha um conhecimento, mas às vezes o conhecimento que você acha que você tem não é um conhecimento da aprovação, né? Então, assim, você tem que realmente rever os seus conceitos, rever o jeito que você está estudando, ser humilde, ver que você está errando, confiar e seguir em frente, porque se não parar, né, se conseguir certinho, manter a constância, a determinação, vai ter altos e baixos? Vai. Tem dia que você vai conseguir estudar 5 horas por dia, 6 horas? Vai. Tem dia que você vai estudar 2 horas? Também. Nem toda semana será igual. Você vai conseguir estudar 140 horas por mês? Vai. 190? Vai. Outros dias você vai conseguir estudar 90, 80. E tá normal, tá tudo bem, né? O que eu acho interessante assim, não acha que tudo é equilíbrio, né? Não tem, eu falo, concurseiro, eu não tive equilíbrio. Eu segurei todos os pratinhos, né? Vida emocional, a relação com família, sair, não tem como se equilibrar, você tem que abrir mão. As pessoas me perguntaram, relacionamento, como é que você conseguia? Fala ter paciência, tenha paciência comigo, mãe tenha paciência comigo, vó tenha paciência comigo, eu estou estudando. Né? Vamos sair? Não dá para sair. Então é isso, assim, abdicação, né? Você tem que ter abdicação. Agora eu vou poder sair? Vou. Sexta-feira eu saí com a turminha. Saí, me diverti, fiz as fotinhas lá da cara da riqueza. Então agora vamos poder me divertir mais um pouquinho.
Mas eu ainda continuo estudando, né, prof, para algum concurso aí. Vou dar Concurso aí. spoiler, não. Não, não dá spoiler, não. Deixa embaixo, deixa Deixa. embaixo. Ô, Mas Gabi, agora é pode tranquilo, falar. né? Agora, tu falando assim, eu continuo estudando, gente, mas assim, tranquilo, sabe? Se eu passar bem, se eu não passar, amém, porque assim, não é agora assim, o meu ponto final, assim, eu preciso passar em outro. Não, esse vai ser o plus, é o plus. Porque eu sou de Goiás, então Goiânia para mim é muito bom. Então, assim, agora ter paciência. Passar bem, se não passar bem, não ficar noiada, né? Mas seguindo o método da Karine, porque assim, eu sou piolha dela. Ô, Gabi, só vou dar um esclarecimento pro pessoal que perguntou aí, tá, pessoal? Seguinte, a Gabi, ela falou do coaching e falou do APA, tá? Qual é a diferença entre eles? O coaching é individual, né? Como vocês podem ver por aí, processos de coaching para concurso, eles são individuais, né? O APA, ele não é individual. O APA ele é uma mentoria em grupo. Ele tem aulas em vídeo e ele também tem o grupo que a gente tem mentorias a cada 15 dias no Zoom. E lá eu analiso o teu planejamento no 1 a 1. Eu pego o teu planejamento, você manda, eu abro na janela e eu analiso, todo mundo aprende com ele. Você sabe que planejamento é analisado por mim lá. E tem a comunidade no Telegram, tá? Essas são as diferenças entre eles? Sim, tem mais diferenças. Para quem quiser saber mais, entra no Instagram do APA, que é Ação para Aprovação. Lá tem um post sobre isso, tá? Por conta dessas diferenças, o coaching acaba sendo muito mais caro, né? Então, se você tem essa disponibilidade de investir mais e tal, maravilha, se joga no coaching. Mas se você não tem e está buscando um método e quer ter um método de estudos, quer seguir junto com o Carvões, quer estar numa comunidade engajada, quer seguir o método da professora Karine, e, pô, às vezes não tem, sei lá, 200, 300, 400 reais por mês para gastar nisso. Tem menos. O APA é para você. Porque o APA é uma oportunidade. Eu desenvolvi o APA para isso. Eu desenvolvi o APA para você poder usar o método da professora Karine, ter a minha orientação, ter o meu olhar para o teu estudo, sem que você precise desembolsar uma grana mais alta, tá? Professora, eu posso me inscrever no APA hoje? Não, tá? As inscrições do APA, elas acontecem sempre ao final das jornadas que eu faço, né? A gente faz as jornadas e ao final eu abro as vagas do APA, tá? Então você tá com sorte, você tá numa época boa. Então a gente tá tendo agora as lives de aquecimento. Semana que vem começa a jornada, tá? Segunda-feira começa, daí tem a aula 1 na segunda, na terça tem uma revisão, na quarta tem a aula 2, na quinta tem a aula 3, na sexta tem um tira-dúvidas, no sábado tem uma análise de planejamento e no domingo tem a aula 4. Vai ter as aulas da jornada. Na segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para o APA, que não ficam abertas muito tempo, acho que vão ficar abertas pouquíssimo tempo enquanto tiver vaga, tá? E para quem se inscrever nos primeiros inscritos, vai ter um monte de bônus, um monte de presente e tal. Eu sempre faço isso. Então, essas são as diferenças, tá? O coaching, ele é mais individual, claro. Só que acaba sendo mais caro, né, Gabi? A É, Gabi tinha essa possibilidade de arcar, já é servidora e tal. Mas tem gente que não tem. Tem gente que não tem como arcar com um programa de coaching. Foi por isso que eu desenvolvi o APA. Para a gente ter resultados tão bons quanto, ter excelentes resultados, para o aluno poder se sentir num bom método, seguindo uma boa rota, tendo um grupo que o acolha, que ele possa tirar dúvidas, conhecer pessoas, que ele possa a cada 15 dias fazer um Zoom com a professora Karine e ela olhar o planejamento dele, sem precisar investir alto, né? Eu não sei como é que vão ficar os valores da próxima turma do APA, mas nunca, assim, enfim, não, os menos do valores que 100 reais por mês. assim, O os valor é valores bem acessível, é menos de 100 reais por mês, tá? Se você parcela no cartão, é menos de 100 reais por mês, tá? Então, é uma excelente oportunidade para você que, pô, eu quero estudar com o método da professora Karine, eu quero seguir a receita do bolo e tal, mas às vezes não consegue fazer um programa de coaching, porque é realmente mais caro. Então, o app é essa possibilidade de você tirar suas dúvidas comigo quando você quiser, lá na comunidade, fazer um Zoom comigo a cada 15 dias, ter todo a receita do bolo desenhadinha, porque o APA tem as aulas, né, Gabi? Você conhece, então o APA tem todas as aulas lá. Como estudar para o PDF, como estudar para o videoaula,
como fazer material de revisão, qual o script de revisão do método, como estudar antes da prova, tá tudo lá. Videozinhos curtos que você assiste, entendeu? Isso é o APA. Então, o APA é uma plataforma que você vai ter acesso, depois vai ter acesso à comunidade, aos Zooms a cada 15 dias. Então, ele te ajuda a se manter nessa bolha, né? Ele ajuda você a continuar na bolha. A gente hoje entrou numa bolha, como a Gabi aí falou, como eu falei no início dessa live, a gente entrou hoje numa bolha. É uma bolha em que não vai ter desculpa. É a bolha em que às vezes você não é compreendido aí, mas aqui a gente está na bolha de quem vai ser aprovado. E essa bolha, ela está começando hoje e ela vai até o final da jornada, que acontece daqui 2 semanas no domingo. Se você quiser continuar nessa bolha, com a prof, entra no APA, na outra segunda, né? Não essa daqui 2 semanas, né? Porque nunca tem vaga aberta do APA e vai ter vaga daqui 2 semanas nessa bolha do APA, que você fica ali com um monte de gente que estuda do mesmo jeito que você, segue o método Karine Valdres, você pode tirar dúvida com a galera se ajuda, não tem fofoquinha, não tem... Não, é ali, carvões, pá, 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 pá. E a cada 2 semanas tem o Zoom, eu analiso o planejamento, se você quiser, toda quinzena você vai lá na mentoria, eu analiso o teu planejamento, você estuda 15 dias e volta, e assim vai seguindo, entendeu? Você tem as planilhas, então tem a planilha de elaboração do cronograma, para você fazer o teu cronograma e eu analisar. Tem a planilha de medição de desempenho, para você preencher com os resultados das provas. Então, é uma excelente oportunidade. É você ser orientado pela professora Karine, sem precisar investir num programa de coaching. Sem precisar pagar o preço caro de um programa de coaching. Que é caro, claro que é, pela própria natureza, né? Tá? Então, o APA, qual é o significado? Que eu tô vendo essa pergunta aqui. O APA é ação para aprovação, tá? Isso que significa, tá? Ação para aprovação, tá bom? É isso que significa. E as inscrições, como eu disse, abrem daqui 2... Eita, não sei se eu tô apertando certo aqui. Abrem daqui 2 semanas, tá? Quem não... APA, ação para aprovação, tá? É isso que significa. Quem não conseguir entrar no grupo do WhatsApp da jornada, chama minha equipe no WhatsApp, tá? bit.ly/apasuporte. Chama o pessoal lá que você vai entrar, tá bom? bit.ly/apasuporte. Quem quiser saber sobre o coaching, professora, eu quero fazer o coaching, não quero esperar, eu tenho disponibilidade financeira, eu quero fazer o coaching. Fala com a Nária, minha assistente, bit.ly/profkarine, tá? Ou manda um WhatsApp para 011 99581 4007. Também pode fazer isso, tá bom? Qual a duração da aula na jornada? 1 hora. Põe 1 hora aí na conta, tá? E, Gabi, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pela tua contribuição. Muito obrigada por estar aberta a servir os alunos aí, os nossos acompanhantes. Até agora, quase 10 horas, você está aqui. Tem mais de 100 pessoas aqui ao vivo com a gente. E eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, tá? Sim, o APA faz prova a cada 15 dias, com certeza. Tá? E eu disponibilizo, eu disponibilizo para o pessoal do APA um pack de provas para você fazer na sua casa, tá? E dá para focar na UFT também, tá? Gabi, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Obrigada, fica com Deus. E, gente, estuda, né? Não adianta nada só ficar olhando os materiais e estudar, tem que ter ação. Ação para aprovação. Ação. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vejo vocês amanhã, às 8 da noite, na segunda live. Sobre o que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar amanhã sobre conciliar concursos. A Gabi não falou aí de área, né? Que tem que escolher uma área e tal. Quando você escolhe uma área, você consegue conciliar concursos da mesma área, né? Então, a gente vai falar sobre isso amanhã. Como conciliar concursos para você aumentar as suas chances de ser aprovado, como a Gabi fez. Tá bom? Então, até amanhã às 8 da noite, na segunda live de aquecimento da jornada. Gabi, tamo junto. Muito obrigada por tudo. E aproveite aí a sua nova vida como analista de controle externo do Tribunal de Contas do Goiás, tá? Dá processo. Valeu. Beijo. Boa noite. Fica com Deus. Tamo junto.